Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre artes circenses e contexto histórico. Então, o circo é um espaço ancestral cuja expressão artística remonta desde a Idade Antiga, entretanto, a linguagem circense atual iniciou somente na sua trajetória à Inglaterra do século XVII. Lembrando vocês que na Idade Antiga já existiam manifestações que remontam muito à ideia de circo, um pouco de humor, um pouco de festivais, um pouco de esporte, tudo misturado, então já tinha essa coisa de um espetáculo existindo nesse momento. E nós temos agora uma Idade Média, a Idade Média já teve um certo perseguição com relação a esses artistas, eles foram ficando itinerantes, até que no momento lá do século XVII, no momento que a Inglaterra, a monarquia, ela apoiava o teatro e com isso o circo também foi muito bem recebido e o circo acaba se organizando através de uma pessoa que ele vai fazer exatamente essa mistura de artistas antigos com uma nova visão que a gente vai conhecer agora. Então o circo moderno surgiu em 1770 com o anfiteatro Astley, onde aconteciam truques equestres juntamente com malabaristas, tendo palhaços e cães dançarinos nos intervalos. Então o que acontece? O Astley era um militar aposentado inglês e ele sempre foi apaixonado por cavalos, ele via que as crianças amavam cavalos, os cavaleiros eram os grandes heróis, ele decidiu fazer o seguinte, por que não fazer um espetáculo para eles? E ele decidiu fazer um espetáculo baseado exatamente na acrobacia sobre cavalos. Então ele vai pegar um picadeiro de 13 metros, ele faz a princípio em 1768 no local aberto, em 1770 ele coloca um local fechado, e nisso o que acontecia? Existiam os espetáculos equestres com os cavalos, e só que no intervalo ele chamou aqueles artistas itinerantes, que eram os atores cômicos, palhaços. Então, enquanto ele preparava um número para outro número equestre, que ele tirava uma equipe e colocava outra, aquele intervalinho existiam esses palhaços, que eram os atores, eles interagiam com o público e com os artistas e usavam os cães exatamente também fazendo espetáculo. Então tinha uma interação. Aí se torna o embrião daquilo que a gente conhece como circo moderno. Então nós tínhamos espetáculo completo e intervalo preenchido com entretenimento, então sempre a pessoa estava vendo alguma coisa acontecendo ali naquele picadeiro. E nós temos esse local recém-criado, tinha como destaque as acrobacias equestres que aconteciam em um espaço circular de 13 metros de diâmetro, uso do equilíbrio mediante a força centrífuga. O que acontece? Então nós temos ali, esse artista está em cima sobre esse cavalo, ele está andando, ele está, vamos colocar, galopando em círculo. Como ele está galopando em círculo, o que acontece? Gradativamente o centro da gravidade vai para o centro do picadeiro. Ou seja, se eu estiver aqui literalmente em cima, eu vou estar com essa inclinação aqui. Então o cavalo está andando no sentido horário e eu estou inclinado. Então dessa forma, se eu ficar de pé sobre o cavalo, a força vai ser tão grande sobre o meu eixo central que eu vou ficar extremamente fixo. Por isso que existia a facilidade de fazer acrobacia nesse formato. Com o círculo, você tinha seu peso jogado para o centro do picadeiro, o público ele ficava salvo, não tinha perigo de eu cair para o outro lado e eu tinha bastante base para poder fazer o equilíbrio. Tanto é que a gente vai ver que os malabarismos dele, ele vai utilizar essa parte de cima dos cavalos. Aqui aparece uma imagem dele com o cavalo Billy, companheiro dele de décadas. Pode reparar, que a perna esquerda dele está bastante inclinada e a perna direita ela está quase esticada. Ou seja, ele está girando no sentido anti-horário e ele pode fazer sua inclinação para o lado esquerdo com tranquilidade porque o centro de gravidade está indo para lá. Desculpa. E assim foi criado o picadeiro, mas o primeiro local de espetáculo a ser batizado de circo foi o Royal Circus, inaugurado em 1782 por Charles Huggins e Charles Gibbon. Lembrando que Huggins ele trabalhou exatamente para o Astley e o Gibbons era músico e sócio dele. Ou seja, o termo circo, que era picadeiro, o Astley ele acabou não utilizando esse termo, ele só colocou como anfiteatro. Mas o Huggins acabou pegando esse termo e utilizou e foi o primeiro circo oficialmente, o primeiro local de espetáculo a utilizar o nome circo. E nós vemos que apesar de tudo, eles utilizavam somente cães e cavalos, só que o circo foi evoluindo e o pessoal começou a colocar animais, inclusive animais selvagens. Só que começou a ter acontecimentos de relatos de maus tratos. Isso foi visto de má índole, foi visto com maus olhos, porque foi surgindo ONGs, foi surgindo organizações de proteção, e isso foi gradativamente sendo combatido e tirado do circo. E nós temos esse exemplo do Circo de Soleil, ciclo já contemporâneo, ciclo uma visão muito moderna, vamos colocar dessa forma. Eles usam a teatralidade, usam a dança, usam a música, usam as artes visuais, eles substituem os animais exatamente com a própria representação exatamente essa parte animal, exatamente usando essa teatralidade. Então nós temos muito do circo tradicional misturado com essa visão moderna, sem ter perigo dos maus tratos, mas uma coisa mais mostrada, mais teatralizada, de certa forma, que fica uma coisa mais completa até em si. E agora nós temos, então, um circo que você pode ver presencialmente, ou você pode ver pela internet, aquele que não tem convívio de poder estar lá, mas ele pode apreciar à distância também, certo?
Nesse vídeo, pessoal, nós falamos sobre artes circenses e contexto histórico. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Até lá.